Meus amados, eu quero convidá-los para uma leitura no Evangelho que escreveu Lucas, no capítulo 17, e os versículos 28 ao 33, que nós lemos assim: Como também, da mesma maneira, aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Mas, no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre, consumindo a todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem se há de manifestar. Naquele dia, quem estiver no telhado, tendo os seus utensílios em casa, não desça a tomá-los. E da mesma sorte, o que estiver no campo, não volte para trás. Lembrai-vos da mulher de Ló. Qualquer que procurar salvar a sua vida, perdê-la-á, e qualquer que a perder, salvá-la-á. Meus amados, esse trecho que nós temos lido, ele faz parte de um esclarecimento ou de um pronunciamento que Jesus ele fez a respeito da vinda do reino de Deus, na realidade da manifestação do Filho do Homem. E nesse trecho que nós temos lido, nós temos aqui 5 coisas importantes para a nossa meditação. É claro que, dada a profundidade da palavra do Senhor, há muito mais pontos do que este, mas o poço é muito profundo e a nossa corda ela é curta. Mas essas 5 coisas, o objetivo é nos levar a pensar um pouco mais com seriedade a respeito da vinda de Jesus. Então, no verso 28 e 29, Jesus se refere aos dias de Ló. Então ele diz: como também da mesma maneira aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre, consumindo a todos. Então, os dias de Ló foram dias de intensa atividade, de muita diversão, muito desfrutar dos prazeres daqueles dias, né? Foram dias de um envolvimento com os pecados mais graves possíveis. A Bíblia diz que os cidadãos ou os varões de Sodoma, eles eram homens maus, eles eram grandes pecadores contra o Senhor. E assim como nos dias de Noé, os dias de Ló foi marcado pela indiferença contra as coisas de Deus. Então eles viviam a sua própria vida e se esqueciam de Deus. Como é que o homem se esquece de Deus? Vivendo no pecado. Porque o pecado, ele fere o coração de Deus. Então, o fato do homem viver no pecado, ele está afrontando a Deus, a sua soberania, e ele fica debaixo do juízo de Deus. Então, nos dias de Ló, eram dias aparentemente normais,
comendo, bebendo, comprando, vendendo, plantavam, edificavam, mas o pecado existia de uma maneira gravíssima. Quando nós lemos em Gênesis os dias de Ló, ou a história de Ló, a gente vê que o pecado era mesmo terrível. Mas eles viviam nos seus empreendimentos, mas o pecado já havia contaminado a todos. Quando nós olhamos para os nossos dias, não deixa de ser diferente. O homem envolvido com a sua vida, o seu corre-corre, os seus prazeres, os pecados também mais gritantes entre a sociedade, e a mesma indiferença em relação às coisas de Deus. Então, os dias de Ló, eles são também os nossos dias. Só com uma diferença que nos nossos dias, a mídia, ela proporciona uma propagação do pecado sob todas as suas formas. Nos dias de Ló, era algo centralizado, ali em Sodoma, Gomorra e nas cidades circunvizinhas. Mas nos nossos dias, através da mídia, sob todas as suas formas, o pecado se alastra de uma maneira grande e prejudicial. No verso 29, diz que eles são pegos de surpresa, tais quais nos dias de Noé. Mas, observe, esse mas é um termo, é um porém, é um obstáculo a uma ação. Eles estavam fazendo tudo isso. Mas, no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre, consumindo a todos. Então eles viviam essa vida à vontade, contra Deus. Só que no dia que Ló saiu de Sodoma, eles receberam do céu um juízo divino, fogo e enxofre, e todos foram consumidos. Nós também estamos aguardando o quê? A vinda de Jesus Cristo. No verso número 30, Jesus ele fala da manifestação do Filho do Homem. Olha, assim será no dia em que o Filho do Homem se há de manifestar. Então, Jesus, ele prevê aqui, na realidade ele profetiza, né? Jesus que conhece todas as coisas, ele diz claramente que na manifestação do Filho do Homem, no dia da sua vinda gloriosa, será da mesma maneira. As pessoas estarão envolvidas no seu corre-corre e principalmente na sua vida de pecado, e serão pegas de surpresa e virá a grande tribulação, um período que o homem nunca viu e também ele jamais verá. A Bíblia diz que são dias de dores que nunca houve no mundo e jamais haverá. O que estamos vivendo hoje, em termos de pandemia, é praticamente nada diante daquilo que está por vir. Então, o Filho do Homem, ele irá se manifestar. A manifestação da vinda de Jesus, nós temos que entender que ela se dará em duas fases. Na primeira, Jesus não desce a esta terra. Na primeira vinda, a igreja ela é levada para encontrar o Senhor nos ares. E na segunda fase da sua vinda, ele virá em glória. Então é importante nós conhecermos esse detalhe para entendermos as inúmeras profecias da manifestação do Filho do Homem. Observe que no dia em que Ló saiu de Sodoma, Deus tirou Ló de Sodoma. E Deus também irá tirar a igreja deste mundo. Porque diz a Bíblia que o destino da igreja
não é a ira de Deus. Nós não fomos chamados para a ira, nós somos chamados para a salvação em Cristo Jesus. Então, o arrebatamento da igreja, ele ocorrerá justamente no momento em que os homens estarão todos envolvidos com os seus afazeres, com os seus pecados e, claro, cegos pela indiferença às coisas de Deus e principalmente presos ao materialismo. Mas, assim como veio o juízo sobre Sodoma e Gomorra, virá sobre esse mundo a grande tribulação. Esse juízo veio depois que Ló saiu de Sodoma. E a grande tribulação, ela virá depois que a igreja for arrebatada. No verso número 31, Jesus mostra que não nos devemos prender a nada nesta vida, por mais importante que possa parecer. Ele diz, naquele dia, que dia? No dia da manifestação de Jesus, do Filho de Deus. Naquele dia, quem estiver no telhado, tendo os seus utensílios em casa, não desça a tomá-los. E da mesma sorte, o que estiver no campo, não volte para trás. Para você entender um pouco melhor o que Jesus está dizendo aqui, nós temos que entender também que quando Jesus ele fala sobre a manifestação do Filho do Homem, ele envolve também, além dos dias da grande tribulação, ele também prevê a tomada de Jerusalém que ocorreria, como ocorreu, no ano 70 da era cristã, quando Jerusalém ela foi cercada pelo general Tito e depois ela foi destruída. E naqueles dias a ordem era correr. Assim que eles vissem o exército romano cercar a cidade, eles deveriam correr e não se preocupar em pegar nada que ficasse em casa. Nenhuma roupa, nada de valor. Eles tinham que fugir para os montes. Por quê? Porque o exército em volta significava a destruição da cidade. Então aqui Jesus, ele também previu, ele previu a destruição de Jerusalém, que é usada como figura da grande tribulação que virá. E nós podemos e devemos aplicar para os nossos dias. Quando na manifestação de Jesus, para o arrebatamento da igreja, o nosso coração ele não pode estar preso a nada deste mundo, de tal maneira que nos leve a voltar para trás. Observe, tendo seus utensílios em casa, não desça a tomá-los. E da mesma sorte, o que estiver no campo, não volte para trás. Então, diante da perseguição, tanto do ano 70 que ocorreu, como nos dias do anticristo, a pessoa ele vai ter que lutar pela sua própria vida, vai ter que correr, não é verdade? Então não poderão ir em casa pregar alguma coisa, porque os minutos, o tempo que ele levaria para pegar alguma coisa de valor, poderia ou custaria a sua própria vida. Então, nós estamos às portas do arrebatamento da igreja. É claro, nós não sabemos o dia e não podemos arriscar, mas nós temos sinais da vinda de Jesus. Claro que sempre houve terremoto, sempre houve pandemia, isso aí sempre houve. Só que nos últimos dias, isso seria de uma maneira mais intensa. O mundo nunca experimentou os malefícios
do pecado, como estão enfrentando nesses últimos dias. Então significa o quê? Significa então que Jesus, ele breve virá. Então nós não podemos nos prender a nada nessa vida, nada que nos faça voltar para trás. Nós temos que ir em frente na fé, né? Manter firme a palavra de Deus, confiar no Senhor e não se levar pelo curso desta vida. Observe que nós estamos, parece que até sendo treinados a cultuar a Deus em casa, como na igreja primitiva. Então nós temos que ficar atento ao que Deus está falando. Alguém tentou poupar a sua própria vida e acabou perdendo. É o que Jesus cita no verso número 32. Ele diz, olha, lembrai-vos da mulher de Ló. Observe que Jesus cita a mulher de Ló dentro desse contexto de preservação da vida. Por quê? Porque a mulher de Ló, ela olhou para trás. E aqui nós temos a revelação por que ela olhou para trás. Porque ela pensou na sua casa, ela pensou nos seus bens materiais, ela pensou na vida que ela havia tido nas suas colegas, enfim, ela pensou no seu cotidiano. Então deixar tudo aquilo seria ruim demais. Então o que ela faz? Ela olha para trás. Só que quando ela olha para trás, ela desobedece à ordem divina. Quando ela olha para trás, ela faz aquilo que Deus falou através do anjo que ela não deveria fazer, que era olhar para trás. Então quando ela olha para trás, ela desobedece e ela também é transformada numa estátua de sal e ela perece com todos aqueles moradores. A mulher de Ló, nós não sabemos o nome dela, mas é a única mulher que Jesus pede para que nós não a esqueçamos. Lembrai-vos da mulher de Ló. Por quê? Pela atitude da mulher de Ló. Ele não diz para lembrar dela pela fidelidade dela, mas pela essa atitude imprudente de olhar para trás. Ela olhou para trás porque o coração dela estava em Sodoma e Gomorra. Estava na sua casa, nos seus utensílios, nas coisas desta vida. E quando ela ignora o aviso solene daqueles dois anjos, e os anjos quando vêm, eles vêm na autoridade de Deus, ela torna-se indiferente em relação à ordem de Deus. Daí ela não pode escapar. Aí Jesus, ele aplica isto, mostrando que para nós crentes, perder será ganhar e ganhar será perder, né? Nós devemos perder para ganhar. Ele diz, qualquer que procurar salvar a sua vida, perdê-la-á, e qualquer que a perder, salvá-la-á. Então quando a mulher de Ló, ela olha para trás, relembrando, o coração pesa, vai deixar a sua casa, as suas amigas. Ela não vai deixar a família. Ló estava ali com as suas duas filhas. Quem ficou lá atrás foram os dois genros que eram incrédulos. E ela volta-se e olha para trás. Então quando ela olha para trás, ela tenta salvar o que para ela estava perdendo, mas ela estava ganhando, porque o juízo de Deus viria como veio e ela pereceu. Então nós temos que perder as coisas pecaminosas dessa vida. Não tente, não tente ganhar o seu viver se misturando com o mundo. Quantos jovens crentes que acabam se envolvendo com o mundo porque não querem perder, não é? Não querem perder a sua mocidade. O diabo acaba enganando
através da mídia, de alguns amigos, etc., ele se envolve no modismo, na ideologia deste mundo, tentando ganhar a sua vida, tentando desfrutar dos prazeres. Só que quando ele tenta ganhar essa vida, ele perde o quê? Ele perde a vida eterna. Porque no arrebatamento da igreja, Jesus levará aqueles que não têm nada a ver com essa vida. Jesus levará aquele que não está preso às coisas dessa vida, que está neste mundo, mas não é deste mundo. A Bíblia é clara, a Bíblia ela é clara, diz que morrendo ou vivendo, nós somos do Senhor. Então, meus amados, perder para ganhar é o que nós temos que fazer. Perder no sentido de abrir mão de muitas coisas que talvez em si mesmas não sejam tão ruins, mas pode se tornar um embaraço para nós. E o nosso coração, ele tem que ser coração não de um adorador, mas de um adorador verdadeiro, porque Deus procura os verdadeiros adoradores. O adorador verdadeiro, ele não vai descer na sua casa, correr alguma coisa, ele não vai olhar para trás, ele vai olhar para cima. A Bíblia diz, quando virdes acontecerem essas coisas, levantai as vossas cabeças, porque a vossa redenção se aproxima. Então, meus amados, tenhamos esses dias de um confinamento, né? De uma quarentena, dias de uma preocupação maior, um pensar melhor sobre a nossa vida na presença de Deus. Não estamos congregando no momento, não estamos tendo aquele relacionamento nosso, não estamos nos ajuntando, mas nós estamos unidos pela fé em Cristo Jesus. Então a palavra de Deus, ela será o nosso alimento. Por quê? Porque nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então é esta palavra que vai mantendo a nossa fé viva, a nossa esperança de estarmos na presença do Senhor. E Jesus voltará. Ele disse, eu virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, vocês estejam comigo também. E os anjos disseram aos discípulos, quando eles olhavam para o céu, quando Jesus subiu ao céu, os anjos disseram, vocês estão olhando para cima? Esse mesmo Jesus, ele voltará da mesma maneira que o visse subir. Então é o mesmo Jesus que foi, mas não nos deixou órfãos, ele nos deixou o Espírito Santo. Ele disse, eu não vos deixarei órfãos, eu vos deixarei um outro Consolador, para que estejam com vocês. Então esse Consolador é ele que nos dá inspiração para falarmos a palavra do Senhor. Ele nos orienta. A Bíblia diz, tomando a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Ora, uma espada, naqueles dias, o leitor sabia perfeitamente, né, o que significava uma espada. Espada fala de luta, fala de guerra, fala de ataque. Então o Espírito Santo, ele vai lutar, ele vai atacar o inimigo, vai nos defender, e a sua espada é a palavra de Deus, que ela é cortante, ela divide corpo, alma e espírito. Essa palavra, ela divide o homem em partes que nenhum instrumento cirúrgico ele consegue fazê-lo, mas a palavra de Deus faz. Então por isso que essa palavra, ela será fundamental nesses dias que nós estamos reclusos ou de quarentena.
Essa palavra que vai nos alimentar. É verdade que muita gente gosta de cantar, amém, mas a palavra de Deus, ela tem poder. A palavra de Deus ela é tão poderosa que qualquer cântico de louvor, ele deve ter fundamento da palavra, senão é mais um cântico. E mais um cântico não funciona. Então fique com essa palavra aí, guarda no teu coração, olha, lembrai-vos da mulher de Ló. Observe que qualquer pessoa, que procurar salvar a sua vida, perdê-la-á. Então quem quiser, não é, se poupar, né, fugir das coisas que Deus pede, que é obedecer a sua palavra, fugir da renúncia, qualquer que quiser desfrutar o máximo desta vida, ele vai perder. Mas qualquer que abrir mão, ele vai salvar a sua vida. Guarda-la para a vida eterna. Amém? Deus te abençoe. Guarda essa palavra no teu coração e até amanhã. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a comunhão e as consolações do Espírito Santo do Senhor esteja com cada um dos irmãos. Amém? Está encerrado em nome de Jesus. Deus te abençoe.